Gente, hoje, então, o tema é moradia, é isso? É isso aí, Renato. O Rodrigo está aí, se quiser entrar, Rodrigo, fazer a chamada, né? Eu convidei aí meu colega, professor também da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, da FAUSP, o João Itaker, que também é ex-secretário de Habitação do governo Haddad, para a gente falar um pouco sobre a evidência que tomou o problema habitacional, o problema da segregação urbana, das desigualdades na distribuição das condições urbanas, né, no território das cidades, que ficou muito evidenciada pela crise sanitária, né? Então, a gente achou aí que fazia todo sentido a gente chamar, eu, no caso, né, chamar o colega João Itaker para conversar um pouco sobre esse assunto, pensar pautas para o futuro também, que essa é uma das questões aí que nos interessa, a mim e o Rodrigo, diretamente. A gente nunca fez uma apresentação de vocês, né? Vocês já estão circulando aqui, mas então nós temos a Nilce Aravecchia e o Rodrigo Toneto apresentando o programa Quebra-Cabeça Brasil, que é discutindo, então, toda semana, nesse horário, nas quintas-feiras, eles chegam aqui com uma pessoa, um convidado especial. Hoje é o João Itaker, que já foi apresentado pela Nilce, para discutir um tema do país. E tentam, nesse período, dar uma aprofundada um pouco nessa discussão. Hoje é a questão da moradia, né, Nilce? Então, é um prazer tê-los aqui, e a gente meio que faz, então, um passa-bastão, né? Nesse momento, a gente sai, e aí quem faz um pouco a mediação é o Rodrigo, né, de vocês dois. Eu passo a bola para o Rodrigo, então, continuem aqui assistindo, e deixa eu dar uma novidade aqui, Nilce. Nós vamos fazer, no sábado, um encontro primeiro encontro da comunidade Fórum digital, 100 vagas, onde as pessoas vão poder falar, vai ser pelo Google Meet, é um bate-papo fechado, né, pelo Google Meet, para discutir se tem ameaça de ditadura ou não no Brasil. E a gente vai trazer 1 ou 2 pessoas para dar uma esquentada no tema, eu vou fechar isso amanhã, e depois a gente vai abrir para esses membros e sócios da Fórum. Eu estou divulgando, a Adri puder pôr o link aqui para que quem quiser se inscrever, e vocês, evidentemente, também estão convidadíssimos. Então, fica aqui. É isso, então, bom debate para vocês, bom programa. Boa noite, e a gente, fiquem aí, continuem, então, com o Fórum Debate Quebra-Cabeça Brasil. Valeu! Muito obrigado. Muito obrigado, Adri. Obrigado. Agradeço muito já pela apresentação. Começo dando muito boa noite a todas e todos que já estão nos assistindo e que continuaram aqui no nosso canal. Quero dar as boas-vindas ao João, agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, dizer que esse nosso espaço semanal, que hoje completa já sua 4ª sessão, tem conseguido, na minha modesta avaliação, trazer temas importantes para o Brasil e que dialoguem tanto os dramas da crise atual que a gente está vivendo, como os desafios que a gente vai ter pelo futuro. Acho que um ponto central do que temos debatido são as necessidades de reflexão no campo popular para a gente construir um programa que represente uma alteração profunda na forma como o país funciona e que combata essas desigualdades. Quero passar a palavra para minha colega Nilce, que estamos aqui nessa trajetória de apresentadores, para a gente começar o debate, e agradecer muito ao João por estar aqui com a gente essa noite. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para vocês todos. Boa noite, João, novamente. Queria agradecer muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que são muitas lives, muitas reuniões digitais, tudo isso somado ao trabalho doméstico, né? Isso tem pesado bastante para quem está desenvolvendo, que na verdade é um privilégio nosso poder desenvolver o home office, né? O trabalho em casa. Entretanto, junto desse privilégio também vem uma carga pesadíssima de trabalho, a gente sabe disso, então eu reitero aí o agradecimento a você por ter aceitado aqui a debater para a gente, que a gente achou que era você o nome ideal para iniciar aí uma conversa sobre a questão habitacional diante da crise da pandemia, da crise sanitária, né? Em função tanto da sua experiência na própria FAO, com as pesquisas lá no Laboratório de Habitação,
toda a sua trajetória de vida acadêmica, né, dedicada à questão habitacional, e também pela experiência, pela atividade que você desempenhou junto ao último período do governo do Fernando Haddad, da prefeitura do Fernando Haddad, como secretário da Habitação. Então, em função dessa sua experiência, João, e pegando um pouco a situação que, como eu falei anteriormente, né, ela deixou evidente a questão das desigualdades na distribuição dos benefícios urbanos, eu queria que você começasse um pouco falando com a gente, trocando uma ideia, porque a proposta aqui da gente é sempre pensar o momento atual e lançar questões de políticas públicas para a conformação de políticas públicas de Estado, né, que vão além de questões partidárias, para que a gente vá, de fato, construindo, ampliando democracia no sentido de distribuição dos benefícios do serviço público, né? Então, nesse sentido, assim, pensando na questão da segregação urbana, em função da evidência que ela tomou por conta da pandemia, pensando isso e pensando um futuro, o que virá depois desse período da crise sanitária, quais você acha que são os elementos fundamentais para uma agenda da questão habitacional e urbana para o momento do pós-pandemia, numa busca ali de recomposição da situação da democracia mesmo no Brasil, né, envolvendo movimentos sociais, técnicos do setor da arquitetura e do urbanismo e de outras profissões que estão relacionadas aí à questão das políticas públicas urbanas, né? O que seria uma agenda futura depois da pandemia? O que essa pandemia traz para a gente pensar o futuro, uma nova agenda? É isso. Bom, boa noite, obrigado, Nilson, pelo convite, obrigado ao pessoal da Fórum, Rovai, é um prazer estar aqui. Essas lives a gente faz muitas, mas tem umas que são legais, que valem a pena, né? Fazem parte do nosso engajamento, então é um prazer estar aqui. Bom, na verdade, eu acho que é uma pergunta difícil, porque ninguém, na verdade, está sabendo nada, ninguém tem uma bola de cristal, e a gente talvez esteja nos momentos mais incertos, né, dos últimos aí, décadas, com certeza, né, sem saber muito para onde vai, e com uma perspectiva interessante que não é nem localizado. Quer dizer, se você for pensar, sei lá, o período dos golpes de Estado dos anos 70, aliás, nos quais eu já era vivo e participei, em alguns, no Chile, estava presente e tal. Você tinha muita certeza, mas eram incertezas localizadas dentro de uma ordem mundial bem estabelecida e bem clara ali, com lados e com disputas e tal. Agora a gente está num momento que a insegurança ela é global, né? Quer dizer, ela junta e o coronavírus, incrivelmente, tem essa característica de ser globalizado como os nossos tempos, né? Então, ele joga essa incerteza para todos os lados, em todos os níveis. Então, eu acho muito difícil a gente responder sobre o que virá depois, porque o que virá depois, a gente acabou de ver aí as imagens nos Estados Unidos, né? Parece que está tudo por um fio, tudo muito tensionado, né? Então, as coisas podem explodir de maneira que a gente não espera em qualquer lugar do mundo, em qualquer instante, pelo que parece. E coisas que misturam, né? Misturam a tensão sanitária, que pode voltar, que pode agora na China, parece já tem novo lockdown aí de 5 milhões de pessoas, enfim. Mas também o tensionamento econômico e social que está mostrando que o mundo está chegando, o mundo capitalista está chegando no limite do que ele pode aguentar, né? Então, dentro dessa enorme, vamos dizer, incerteza, eu acho que nós temos aqui um desafio que é um pouco delicado de pensar, porque ele associa, como sempre no Brasil, questões muito pragmáticas, muito imediatas, e questões muito estruturais, né? O que você falou a palavra certa, a pandemia do coronavírus, ela está evidenciando, né? Ela não está trazendo nada de novo. Ela só está colocando à luz do dia aquilo que nós, você, eu, todo mundo aí que é especialista e que batalha nessa área, está cansado de falar e de avisar há décadas e décadas, que a lógica de produção do espaço urbano no Brasil, do jeito que ela é uma lógica que vai levar a uma implosão social a médio prazo inevitável.
talvez o coronavírus seja um primeiro estopim que mostre o quanto nós estamos numa situação absolutamente insustentável, né? O coronavírus ele tem uma característica interessante, ele chegou provocando um discurso meio estranho de que ele tinha uma coisa de democrático, né? Afinal de contas, ele mata todos indiscriminadamente, né? E a verdade é que a nossa sociedade é tão perversa que a pandemia chegou pelos setores mais ricos, que era quem viajava e podia trazer e fazia vetor, né, de transmissão e trazia nas viagens e tudo para cá o vírus, mas a verdade é que ele não tem nada de democrático mais uma vez. Quer dizer, na hora que ele chegou, ele vai, mas ele se alastra de maneira tragicamente mais rápida e mais impactante nos setores mais pobres, né? A Fernanda Pinheiro, que é uma geógrafa que trabalhou comigo na SEAB, fez um mapinha mostrando que em São Paulo, para cada 50 pessoas que são testadas positivas com Covid, que moram no Morumbi, na região do Morumbi, morre uma. Enquanto que nos bairros mais pobres, Brasilândia, Capão, o que quiser, todos eles, a proporção é para cada 2 pessoas notificadas, morre um. O que mostra o quê? Não mostra que morre mais, mas mostra que o nível de acesso é tão inferior que a pessoa só chega no lugar em que ela pode ser testada quando ela já está praticamente morrendo, né? O que mostra a gravidade da situação. Então, o Covid ele veio, que nem você disse, evidenciar aquilo que já existe há 500 anos, que é uma produção estruturalmente, absolutamente desigual e absolutamente inaceitável nas cidades brasileiras. E por que eu disse que a gente trabalha com 2 dimensões? Porque isso nos leva a dizer que a gente pode pensar na saída pós-Covid numa série de ações que podem ser, vamos dizer, remediadoras um pouco dessa situação. A gente pode levantar aqui tudo que precisa ser feito, que não é pouca coisa, para começar para dar condições de higiene, para fazer o combate sanitário, considerando que São Paulo, que é a 5ª cidade do mundo, na 10ª economia do mundo, tem 34% do seu esgoto tratado. Então começa por aí, lava a mão, mas 70% da cidade o esgoto sequer é tratado, né? Então, numa potência que nem a nossa. Então, a gente pode começar a fazer uma listagem de questões que são para, vamos dizer, melhorar essa situação na saída, que vão desde você levar infraestrutura, etc e tal, de maneira mais ou menos rápida, até simplesmente você produzir casa. Quando a gente pensa no déficit habitacional, o déficit habitacional de São Paulo, que beira 1 milhão de moradias, né, da cidade de São Paulo, esse 1 milhão de moradias não é 1 milhão de famílias que estão em situação de risco, de extrema precariedade. De situação realmente mais precária, vamos dizer que tem 380 mil famílias. Quando eu fiz o levantamento em 2016, quando era secretário. E o resto são outras condições de inadequação habitacional, como, por exemplo, a coabitação familiar. Coabitação familiar é porque nós temos um número significativo de casas em que mora o avô junto com o filho, junto com os netos. O avô, a avó. Numa situação de Covid, imagina o que essa densidade habitacional e essa mistura de gerações gera como impossibilidade de evitar a contaminação, e uma contaminação fatal para os mais velhos, sobretudo, mas não só. Então a gente pode listar tudo isso, mas o problema que eu falei que tinha 2 dimensões é que, por mais que a gente faça isso, nós não vamos resolver a questão habitacional no Brasil. E a única forma da gente enfrentar no futuro novas situações ou da gente se colocar melhor é a gente resolver a questão habitacional. Mas para a gente resolver, a gente precisa mudar estruturalmente a sociedade brasileira. E aí nós não estamos mais falando de habitação, nós estamos falando de uma mudança política. A sociedade brasileira não pode ser mais do que ela é. Porque quando eu assumi a Secretaria de Habitação, a primeira coisa que eu falei para o Fernando, para o Haddad, foi dizer o seguinte, olha, cheguei no fim também, né, mas a gente tinha perspectiva de talvez ficar mais 4 anos, quem sabe. Eu falei, olha, Fernando, eu aceito, claro, vamos embora, estamos nessa, estamos juntos, mas não vamos conseguir resolver a questão habitacional. Se a gente não mudar o Brasil, se a gente não mudar tudo, não botar essa ordem que a gente tem patrimonialista,
herdeira da escravidão e numa lógica do desigual e combinado, de dependência, etc. e tal, se a gente não mudar radicalmente isso, né? Então, a gente tem que ter muito essas duas noções, porque, por outro lado, se a gente parte demais para o caminho dessa noção mais ampla que eu falei, a gente deixa de lado a noção mais imediata, que ela salva vidas no imediato. Então, é difícil, né? E eu acho que ao sair dessa pandemia, a discussão que vai se colocar vai ser essa, nessas duas dimensões. A gente vai ter que fazer mudanças imediatas, que a gente demanda muito tempo na forma de fazer a gestão das cidades, do jeito que a gente tem hoje as estruturas políticas, econômicas e sociais, porque há muito que ser melhorado e que vai ter efeitos significativos, mas a gente tem que urgentemente pensar como é que a gente vai mudar essa nossa sociedade perversa. Rodrigo? Sim, estava entrando aqui nas tramas da internet. Eu queria aproveitar o gancho do que você colocou e insistir um pouco nessas duas dimensões que eu achei uma forma didática da gente entender o problema. Eu vou tentar puxar um pouco mais o gancho para o debate econômico, que é mais minha praia, e até descobri que você é economista também, então vamos criar aí. Economista fajuto. Não, imagina, fajuto sou eu que estou começando. Mas tentar... Acho que tem uma dimensão que a gente tem discutido muito, a Nilce e eu, no programa, e que eu acho que você traz, que a gente tem um passivo muito grande de anos de política de desinvestimento, especialmente a partir de 2015. Então, do ponto de vista da saúde, por exemplo, a gente não consegue fazer com que um sistema de saúde que teve dinheiro cortado tantos anos, do dia para a noite, comece a funcionar perfeitamente como a gente gostaria que ele funcionasse. A mesma coisa do que você insiste na questão do saneamento e do investimento em habitação. Então, não adianta a gente passar um tanto enorme de tempo não investindo no saneamento como deveria e entender agora que saneamento faz falta, que de fato a gente precisava. Então, acho que é uma das faces cruéis assim, do ajuste fiscal que a gente tem vivido no Brasil e da austeridade que tem sido tão propagada ao redor do mundo todo. Aí, a minha primeira pergunta, então, é nesse sentido, assim, se você acha que, pelo menos nesse aspecto, você entende que a crise consegue apresentar uma nova forma de conceber a política econômica e o investimento público. Assim, se abre espaço de debate para a gente exigir do Estado uma atuação um pouco mais firme nesse tipo de política. E aí, na outra dimensão, aproveitando também a sua divisão, que me foi, pelo menos, bastante esclarecedora, os governos estão enfrentando hoje um problema real. Temos esse estoque de desinvestimento em saneamento, temos a situação calamitosa da habitação, temos toda a tragédia que já está precificada um pouco, mas a gente tem também a necessidade do poder público agir. E hoje, Dória, Bruno Covas enfrentam uma pressão popular, empresarial, mas principalmente popular de pessoas que não conseguem ficar nas suas casas, que têm casas com condições precárias, com baixo índice de condições sanitárias mínimas. Então, na figura também do gestor, assim, qual seria a sua posição? O que você acha que a gente poderia estar fazendo de diferente no aspecto da cidade de São Paulo para reagir a essa crise imediatamente? Bom, boa noite, Rodrigo. Obrigado pelas perguntas. Olha, sobre a primeira pergunta, eu acho que ela é muito difícil da gente conseguir refletir ou ter alguma perspectiva, porque é aquela história, né? Diante de uma bola de cristal, aí a gente escolhe, vamos ser pessimistas ou otimistas, né? Eu sempre fui muito otimista, mas confesso que está bastante difícil, né? Eu acho que eu sou otimista quanto às lutas, mas eu não sei se eu sou tão otimista quanto aos seus resultados imediatos. O que eu acho é que, infelizmente, até agora, todas as grandes crises estruturais que a gente teve, vamos falar das recentes, vamos falar das mais recentes aí, a mais grave, mais estrutural e mais sistêmica sendo essa última 2008, 2009, elas pareciam que iam permitir uma mudança de rumo, numa conscientização, ou melhor, no empoderamento de uma volta a um keynesianismo atualizado, mas pelo menos a
a uma concepção de que não dá mais para ser desse jeito, que a gente precisa de uma volta do Estado e tal. Claro que você pega o Macron na França, surpreendentemente, fez um discurso ali há uns 3 meses atrás, falando que essa pandemia mostrava o quanto é importante o papel do Estado e as políticas públicas de saúde, etc. e tal. Mas eu conheço muito bem a França, que eu morei lá grande parte da minha juventude, por meus pais serem exilados, né? O nível de participação, de envolvimento, de regulação do Estado, do bem-estar social, apesar da sua destruição sistemática desde o advento do neoliberalismo, desde a época da Thatcher, mas com alguns governos especialmente, né, destruidores, mesmo assim o nível que a gente tem lá de intervenção e regulação estatal é fenomenalmente superior ao nosso, ou mesmo ao de países avançados como Estados Unidos, né? Agora, quando aconteceram crises como a de 2009, a gente falou, puxa vida, será que vai mudar alguma coisa? O que aconteceu em 2009 foi uma das mais pesadas intervenções do poder público americano no aspecto financeiro, que botou 700 bilhões, eu acho, de dólares, equivalente ao que ele gastou na guerra do Iraque na época, para salvar os bancos. E depois de 6 meses, o retorno de uma maneira ainda mais assintosa, ainda mais voraz, dos mesmos esquemas financeiros e das mesmas lógicas destruidoras que o sistema financeiro tinha anteriormente, se não piores. Ou seja, não aquela criança que não adianta você falar, ela vai lá e refaz, sabe? É um pouco... até agora não houve uma demonstração que o capitalismo tivesse a maturidade de se mostrar capaz de refletir sobre o que aconteceu e falar, opa, por aí não vai. Que foi uma das características da crise de 1929. Em 1929, depois da depressão dos anos 30, queiramos ou não, o capitalismo, esse ente meio genérico, parou, olhou e falou, vamos entrar numa lógica keynesiana de regulação, estabelecimento de determinados parâmetros e padrões para que o capitalismo sobrevivesse. Mas é porque se ele não fizesse isso naquela época, ele não reconstituía uma sociedade generalizada de consumo de massa que era necessário para a generalização da forma mercadoria e para a sobrevida do próprio capitalismo. Então, talvez por isso ele tenha feito. Hoje em dia, uma vez que se salvou o sistema financeiro partiu de novo que o capitalismo é em si um castelo de cartas. Ele é em si uma coisa baseada no endividamento absolutamente irreal e completamente virtual. Então, não tem mais essa ideia de que se não der, ele não sobrevive, que na época ele precisava, para sobreviver, de um sistema sólido, produtivo, físico. Ele precisava da produtividade. Hoje em dia, ele é completamente baseado nessa ficção financeira. Então, ele não é mais o mesmo risco, ele não precisa mais do mesmo tipo de envolvimento e de mobilização, né, do conjunto da sociedade para a sua própria sobrevida. Ele é muito mais passível de ser concentrador das riquezas e das rendas para ser até mais eficaz no que ele faz. Então, se isso já é difícil lá fora, aqui no Brasil, que a gente tem 500 anos de patrimonialismo, em que o Estado nunca foi Estado, o Estado nunca foi Estado naquilo que a gente concebe idealmente nas ciências políticas. Eu fiz meu mestrado em ciência política, eu vi lá, a gente estudava democracia na América, sei lá, um monte de coisas para entender o que é o surgimento do Estado contemporâneo e seu papel e tal, mas a gente está sempre falando de um Estado que não é o nosso. Acho que se estuda pouco ainda, se deixou de estudar, e teve uns ataques que acho que não foram felizes quanto a essa linha de reflexão sobre o que é a natureza específica do Estado patrimonialista do Brasil, que nunca foi um Estado que se estruturou como tal. Então, se nunca fez, né? Quer dizer, apesar da gente ter umas exceções, a gente ter conseguido o SUS, depois de uma por sorte, aliás, que foi o SUS, né? Que na hora do coronavírus, pelo menos, era o SUS, né? Se a gente tivesse tido o SUS da educação e não o SUS na área de saúde, a gente estava ainda mais fritos agora na hora do coronavírus, né? Então, teve, claro, né, umas tentativas que deram em algum resultado, mas a gente nunca teve isso. O nosso Estado ele não faz isso, né? Então, se na hora que a gente for sair, politicamente, a gente vai ter mais argumentos para mostrar que é necessário ter uma
regulação. Porque aí, só um outro parênteses, desculpe se eu me alongar, eu tive hoje um debate, uma live interessante, foi muito discutido isso, porque tem muita gente que parte e fala assim, não dá mais, a gente não precisa do Estado, vamos jogar fora, quer dizer, vamos partir para outro, o Estado burguês, etc e tal. Sim e não, porque tem aquela dimensão que eu falei. Se eu abro uma, quer dizer, e a gente não pode jogar fora aquilo que a gente não teve. A gente tende a jogar fora, chamando de Estado, aquilo que não é o Estado que se idealiza, é o Estado que nós temos. Porque toda vez que no Brasil a gente teve a oportunidade de colocar gente que pratica uma gestão consciente, responsável, voltada para os problemas reais, sociais do Brasil e com uma iniciativa de fazer transformações, nós tivemos avanços memoráveis. Não vou nem citar aqui os anos de governo Lula, que não sei de onde tiram que foi a maior crise econômica, é só pegar ali e olhar, quem viveu foi aqui atrás. Como é que a gente estava vivendo economicamente em 2010, 2007, 2008, aí, 2012, enfim, né, até chegar aos efeitos da crise que atingiram todo mundo. Mas, então, e é só pegar o exemplo de São Paulo. O exemplo de São Paulo ele é cristalino. Eu não vou nem partidarizar a discussão falando que foram governos do PT, porque poderiam ter sido do PSOL, do PCdoB, de quem quisesse, de esquerda. Mas são 4 anos de avanços memoráveis, 8 anos de recuos. 4 anos de avanço, 8 anos de recuo. 4 anos de avanço, 8 anos de recuo. E o recuo é o seguinte, eu pego um plano diretor que ganhou prêmio na ONU e eu enfio embaixo da gaveta. Eu pego o plano de habitação que a gente fez sem colocar meu nome nem do Haddad de ninguém, prevendo 16 anos do enfrentamento da questão habitacional na cidade de São Paulo, e ele até hoje não foi votado, está no 5º subsolo da geladeira do almoxarifado lá da Câmara Municipal. Então, isso mostra que aqui não há nenhum problema em não fazer política pública. Não há problema porque nós não temos uma conscientização da importância que isso tem. Mas, na verdade, aqui no Brasil não há problema nenhum eu falar por aí que o STF não serve para nada e que eu fecho ele com 2 soldados, um jipe, sei lá o que o cara falou, ou que os caras têm que ir presos, são os vagabundos. Aqui no Brasil não tem problema nenhum se eu mando grampear o presidente da República na hora que me convém, e essa hora isso pode, enquanto que inventar uma pedalada fiscal é grave o suficiente para tirar uma presidente. Agora, você deixar morrer 20 mil pessoas se você não toma as atitudes certas que a OMS indica, né? Mas qual é a estratégia do Bolsonaro? É dizer, de qualquer jeito morreriam, nem o Trump conseguiu, por que eu iria, por que vocês vão me cobrar? Tá certo, é inteligente da parte dele, claro, tá certo, só tem um pequeno detalhe, entre ele fazer algo ou não, você de 20 mil teria 10 mil. Continua grave, continua tragédia, continua, mas eu estou falando de 10 mil pessoas cuja vida foi preservada. Então, assim, é uma esquizofrenia, uma loucura absoluta o que a gente vive no Brasil. Não esqueçamos que esses sujeitos estão lá porque foram votados. Então, o quanto a nossa sociedade tem a capacidade, enquanto sociedade, de entender a importância da política pública. Será que essa pandemia vai mostrar de uma vez por todas que o que está faltando é política pública? Eu acho que não, na verdade. Porque eu acho que é só você olhar a maneira como as classes mais altas estão reagindo a esse isolamento e já estão achando que está tudo bem, já estão começando, até o Dória agora já relaxou um pouco. Você vai na Avenida Sumaré, você vai ver que o pessoal está fazendo sua corridinha tranquila e tudo mais, porque já perceberam que, de alguma maneira, até mesmo os hospitais privados estão com um certo número de vagas. De certa maneira, como em tudo no Brasil, as classes mais altas estão razoavelmente preservadas. E o Brasil é um país que, com isso, se habituou de tal maneira a essa perversidade que os caras lá nos Estados Unidos foi um rapaz que foi morto e gerou o que está gerando. Aqui faz quanto tempo que a Marielle foi morta? Né? Gerou uma indignação geral, mas pronto, é isso. Né? É a diferença. E o menino lá no Rio, e mais um na semana, virou um hábito. No Brasil, a vida dos mais pobres ela não tem a menor importância no impacto da política nacional da grande maioria das pessoas. Não nós, não os grupos de esquerda, ou aqueles que votaram no Haddad, ou que são... Não, mas em quem hoje em dia está determinando o direcionamento dessa sociedade por uma lógica que é uma lógica neoliberal,
pentecostal e é essa que está dominando. Agora, diante desse quadro, que, me desculpe, mas eu não consigo ser muito otimista, mas eu sou otimista em achar que a gente tem que lutar e quem sabe vai aparecer uma brecha. O problema, só te respondendo essa pergunta, é que tem uma questão ética e muito sutil e muito difícil. Porque quase que a gente é tentado a falar, olha, se o problema e o desastre for realmente muito grande, talvez aconteça alguma coisa, porque ninguém aguenta mais. Mas calma aí, eu preciso torcer para uma tragédia ser ainda maior, para daí eu poder pensar que talvez isso crie reações. Não dá, né? Eticamente a gente não pode partir para isso. Então é uma situação extremamente perversa. Agora, a sua segunda pergunta, ela diz respeito a outra dimensão. A dimensão do imediato. A dimensão do Estado tal qual a gente tem. Que a gente fala muito desse Estado, eu falei, não pode jogar fora. Por que não pode jogar fora? Porque o dia que a gente pega a eleição, meu amigo, você chega lá e te falam, tá aqui, ó, esse Estado aqui tem 500 anos azeitado para ele ser o contrário do que o Estado deveria fazer. E aí, o que a gente faz? Vamos se virar. Ah, mas levamos porrada. Se levamos porrada das esquerdas que estão de fora e falam, claro, mas faz parte. Mas a gente tem que encarar, porque é o imediato. Se a gente não faz o imediato, as pessoas morrem. Morrem no próximo desmoronamento, morrem porque não tem atendimento de saúde ou morrem quando chega o coronavírus. E aí, o problema é que a prática da política pública no Brasil, ela é descaradamente uma prática que tranquilamente ignora os mais pobres. Então, o Bolsonaro tem um duplo papel negativo. Porque ele não só lhe prejudica o combate ao coronavírus e à pandemia, jogando uma mensagem que tem que sair para trabalhar mesmo, que pega muito, que nem você disse, na população mais pobre, que precisa trabalhar, e ele não está dando para eles a solução real deveria vir por parte do Estado e do governo federal, seria, de fato, a implementação de intervenções econômicas de peso que afetassem a renda, que nem essa ajuda, mas essa ajuda, vamos combinar que os mais pobres, que não têm nem CPF, nem acesso à internet, para poder fazer inscrição e tudo mais, você tem aí uma multidão de pessoas que ficou de fora. Mas você precisaria ter uma colocação de dinheiro fenomenal para fazer isso daí, mas muito outras no campo trabalhista, da proteção do trabalho, da proteção de quem está sem trabalho sendo mandado embora, enfim, você teria que ter um monte de ações econômicas, né? Distribuição de cestas básicas, de alimentação, enfim, que deveriam ser feitas no campo econômico e que o governo federal e o estadual se isentam de fazer, ao mesmo tempo que incentivam que o sujeito vá trabalhar, e o sujeito, como não tem alternativa, vai mesmo. E muitas vezes os setores mais ricos estão bem satisfeitos porque continuam podendo ter suas entregas e tudo mais. Então se coloca uma dinâmica econômica perversa nessa história toda que vai gerar um novo tipo de funcionamento, né? Então o Bolsonaro já começa, esse é um primeiro efeito muito negativo. O segundo efeito negativo é retórico. É que ao ele se posicionar da forma que ele se posiciona, chocando o Brasil, ele faz parecer que o sujeito que está no Estado, tipo Dória, é incrível. Ou na prefeitura. Mas a verdade é que a prefeitura e o Estado estão fazendo praticamente nada, exceto as ações relativas ao mínimo que se pode esperar em relação a uma ação médica na área de saúde. Então, tudo bem, essa daí é a que tem que fazer. Hospital de campanha, isso e aquilo, tá certo. Mas e o resto? Né? Então, por que nós não estamos numa tragédia maior? Porque a população organizada em São Paulo e em vários do Rio também, tudo quanto é lugar, se substituiu à inação do Estado. Está fazendo por conta própria essa organização. Está fazendo arrecadação, está fazendo distribuição. Ali na Brasilândia, o pessoal da saúde saiu fazendo coral, cantando, para a população entender o quanto era importante fazer isolamento e assim por diante. Agora, o que poderia ser feito? A lógica é você trabalhar junto, mas no Brasil, tudo que vem da sociedade civil é tomado, em geral, por quem está no governo, como uma coisa a ser combatida. Quando eu era secretário de habitação, eu tive que conversar muito com o Ministério Público
E eu acho que eu acabei convencendo bastante, muitos deles, que eu acho que hoje em dia a gente conversa muito sobre, né, no mesmo sentido. Eu tive que conversar muito para convencer de que a política habitacional, se ela não for feita com os movimentos, com a ajuda dos movimentos que são organizados, eles chamam de movimentos organizados, a gente não consegue fazer política habitacional. Ora, na pandemia é exatamente a mesma coisa. Seria extremamente fácil e rápido para o Dória, para o Dória não, para o Covas, se ele pegasse a Secretaria de Assistência Social e botasse ali uma injeção de dinheiro para empoderar essas organizações capilares que estão ocorrendo em tudo quanto é bairro, na Brasilândia, na Zona Sul, etc e tal. Vai lá, o que precisa? Caminhão-pipa? Precisa distribuir máscara? Precisa distribuir toneladas de álcool gel? Precisa dar cesta básica? Aproveita essa organização e entra com o poder que o Estado tem, vai sair barato como política pública. Trabalha junto. A gente podia estar avançando nesse aspecto do enfrentamento imediato no território, podia estar avançando muito se tivesse uma mãozinha pequena do poder público a essa fantástica organização social que está acontecendo como um instinto de sobrevida. Obrigado, João. Vou passar para a Nilce agora, que eu acho que você abriu também várias janelas de debate. Isso, pegando um gancho ali, nisso que você falou, das organizações da chamada sociedade civil, assim, essas propostas que foram aventadas, por exemplo, a utilização de hotéis para desadensar as áreas de coabitação, ou, por exemplo, não sei, se a gente poderia pensar algo como uma ampliação da defesa civil, com a constituição de brigadas de combate ao coronavírus, junto com os agentes de saúde, no âmbito direto das comunidades. Eu não sei, eu fico muito pensando que a relação entre o Estado de São Paulo e a metrópole, né, a capital, perde uma oportunidade incrível de sair na frente e de virar um exemplo no âmbito brasileiro, em contraposição ao que está sendo a política federal, não é? Porque a gente afinal de contas, o estado mais rico da federação, e eu fico pensando que poderiam ter sido realizadas políticas, ações coordenadas no âmbito da assistência social, eventualmente uma implementação de um auxílio emergencial paulista, de um auxílio às pequenas empresas, e junto com isso uma ação também no setor habitacional, não é? Com uma ampliação, eventualmente colocar na linha de frente o que é a defesa civil, né, ampliando o papel dessa defesa civil e para trabalhar junto com os agentes de saúde, enfim. Acho que são muitas possibilidades, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, você que esteve lá na linha de frente, que conhece esse aparato interno, pensando o que é administração pública, os organogramas da prefeitura, né? Quais as áreas que você acha que poderiam ter trabalhado em conjunto para fazer esse enfrentamento e transformar São Paulo, que poderia ter virado um exemplo? Olha, eu acho que você fez a pergunta já dando aí uma grande parte das respostas, né? Eu acho que existe, na verdade, uma necessidade, primeiro, de se fazer uma classificação um pouco dos diferentes tipos, âmbitos, né, escalas, vamos dizer, âmbitos das possíveis ações, né? Foram feitas, vamos falar primeiro da habitação. Na habitação, a gente tem um problema. Qual é o problema? O problema é que, sim, falta casa. E casa você não constrói da noite para o dia. Você precisa de, no mínimo, 4, 5, 6 anos para você conseguir muito, muito, muito investimento. Ora, a gente está falando de uma cidade que não bota nem 1% do seu orçamento para resolver aquilo que talvez seja o seu maior problema, porque as pessoas, quando a gente fala isso, acham que a gente está puxando a brasa para a nossa sardinha, ou a sardinha para você, eu nunca sei se é sardinha para a brasa vai dar na mesma, que é de querer dizer que a questão habitacional é a mais importante de todas, mas né? Por que ela é a mais importante? Porque sem habitação eu não tenho saúde, sem habitação eu não tenho escola para os meus filhos, eu não tenho como dar acompanhamento escolar adequado,
sem habitação eu não tenho como arrumar um emprego e de maneira de maneira consistente, mostrando que eu tenho endereço, etc. e tal, não tenho como fazer compras de coisa. Então, a casa, ela permite, ela se desdobra numa quantidade de outras coisas que são de outras áreas, né, muito importantes para a estabilidade, vamos dizer, da condição de sociabilidade. Então, estou dizendo isso para quê? Para dizer que, para resolver a situação habitacional, ou a gente bota, vamos dizer assim, no mínimo 5%, mas em torno de 10% a 12% do orçamento, assim como se faz com educação ou com saúde, que tem 15%, 20%, para enfrentar a questão habitacional em todas as esferas, municipal, estadual e federal, ou ela nunca será resolvida. Então, qual é o problema disso? O problema é que esse prazo da questão habitacional faz com que a velocidade, associado ao... porque você tinha, durante o momento do Minha Casa Minha Vida, você tinha um orçamento muito pequeno, né, do município relativo à habitação, mas você tinha um caminhão de dinheiro que vinha do Minha Casa Minha Vida. Aí cabia aos municípios fazer isso melhor ou pior, atendendo mais a população, né, as entidades, ou mais, enfim, aí você tem nuances, mas você tinha um dinheiro vindo do nível federal. 2014, essa torneira começa a ser fechada. 2015 praticamente não existe, 2016 era insignificante quando eu estava lá. Então a gente começou a falar, bom, vamos retomar um orçamento próprio municipal. Mas se os municípios brasileiros não enxergarem isso como um problema central e não botarem, porque é uma coisa cara, a produção da habitação é uma coisa cara, e ainda mais porque ela certamente envolve também questões urbanas, porque a habitação não é só a casa de morar, como a gente sabe, mas é a inserção dentro de uma situação urbana de qualidade que possa permitir acesso aos serviços, equipamentos, ao trabalho e assim por diante. Então, o problema é que quando chega uma pandemia que necessita uma resposta urgente, que justamente diz precisamos ter casa para todo mundo para fazer o isolamento correto, a resposta do ponto de vista habitacional ela é impossível, porque a gente já não conseguia dar antes. Porque, além do mais, a partir de 2014, 2015, por aí, mas, sobretudo, a partir de 2016, o retrocesso econômico faz com que a questão habitacional se torne cada vez mais premente, porque você tem um aumento da pobreza. Então, lugares que você tem uma demanda de 6 mil famílias, de repente você vai olhar, tem 10 mil, 11 mil, 12 mil famílias, porque elas se aglutinam e falam, a gente quer uma solução. Então, você já não conseguia resolver isso antes, agora quanto mais agora que precisa com urgência, né? Então as casas não vão sair da cartola. Então a gente é obrigado a cair para as chamadas soluções de alternativas emergenciais. Aí nessas soluções alternativas emergenciais se confunde um pouco as coisas e aparecem coisas boas e aparecem coisas que são um pouco faladas rapidamente, muitas vezes na universidade, sem que tenha tido muita reflexão, né? Então, por exemplo, foi dito que uma coisa muito certeira, e aí eu já vou falar da questão das dimensões, isso na dimensão jurídica, suspender as reintegrações de posse, é evidente, foi feito, houve decisão judicial e isso é fundamental. Do ponto de vista econômico, suspender o pagamento de aluguéis, complicado, não posso sair falando isso se eu não tiver uma conexão com uma política de renda, com uma política de financiamento, de financiamento de ajudas estaduais, municipais, porque muita gente na periferia, na autoconstrução, inclusive, vive e sobrevive de um aluguelzinho. Então, se eu falo, vamos agora suspende o aluguel, eu tenho que saber exatamente quem, que faixa, como, para não gerar um outro problema que vai voltar correndo, que é um monte de gente que daí passa a ter problema econômico e não tem mais o aluguel pago. E sobrevivia disso. A gente, às vezes, maniqueiza muito, né? Aluguel é um cara que está ali especulando, aproveitando. Alguns, mas não todos. Agora, a primeira coisa que se falou também foi vamos pegar os edifícios vazios públicos para transformar em lugar para fazer isolamento da população em situação de rua. Tem menor sentido. Primeiro que os edifícios públicos vazios são muito menos do que a gente imagina. A enorme maioria, 90%, são edifícios particulares. Para você pegar eles, você teria que requisitar
entrar na justiça. Depois, esses edifícios têm condições de segurança horrorosas, tem fosso de elevador aberto, tem condições de fiação elétrica perigosa. É isso que serve para eu botar para isolar morador de situação de rua? Né? Quer dizer, não dá. São coisas. Agora, em compensação, eu fazer uma requisição de hotéis, que nem tem um projeto está sendo feito, para colocar, que nem foi feito numa política normal, na gestão da Marta, pelo Paulinho Teixeira, quando ele era secretário de Habitação, que ele fez um acordo com os hotéis da região central para poder receber a população em situação de rua durante o inverno, em momentos de maior precariedade e vulnerabilidade, aí faz sentido. Então, tudo em política pública tem que ir com cuidado, né? Agora, você citou uma série de coisas, e aí, voltando para aquilo que eu comecei a falar, a gente, primeira coisa, tem que saber dividir isso em setores para saber de onde pode vir essa ajuda. Então, assim, eu tenho questões concretas que são de ação no território. Quando eu era secretário, a gente tentou elaborar uma política de compreensão para a defesa civil do que é a situação de risco. Se a gente tivesse conseguido, infelizmente a gente saiu do governo, a gente poderia ter brigadas de defesa civil capazes de chegar no território de maneira mais capilarizada, que normalmente seria para verificar situações de risco de desmoronamento, desabamento e tudo mais, mas que, numa situação que nem essa, poderiam estar atuando numa ação aproximada em relação às prevenções relativas à pandemia. Então, sim, né, no território essa é uma ação. As ações de conscientização no território são outras ações. Todas essas ações no território têm condições de ser feitas, que nem eu falei, se tivesse um acordo de cooperação rapidamente elaborado entre a prefeitura e as associações, ONGs, associações de moradores que já estão no território e no terreno fazendo coisas. Daria uma potencialidade enorme para isso. Eu poderia até pensar, do ponto de vista habitacional, em trabalhar com ONGs que já trabalham com isso, ou mesmo com a capacidade da própria prefeitura, da Coab, em fazer habitações emergenciais, rápidas, localizadas, próximas das favelas mais precárias, para poder dar condições de isolamento, por exemplo, à população idosa que tem coabitação familiar. Mas aí seria uma coisa provisória. O problema no Brasil é que você faz a habitação provisória, ela se torna definitiva e daqui a 15 anos é uma favela que nem as favelas dos containers, que eram habitações provisórias nas obras feitas na época da Iruntina. Então, até hoje, tem várias por aí. Mas, enfim, com devido cuidado e gestão, você pode fazer uma coisa dessa. Você tem as ajudas que vão para além disso. Eu falei que a habitacional definitiva, essa não dá para ser emergencial. Mas você tem depois um conjunto de ações que são conjuntos de ações da ordem econômica. Esses têm que ser feitos pela prefeitura, mas em associação com o Estado ou até com o governo federal deveria ser. Que é você fazer chegar bolsas e ajudas de todo tipo para você permitir que a pessoa tenha condições de promover o seu isolamento sem morrer de fome. E aí isso tem que ser prioritariamente para a população que trabalha na informalidade e que, em geral, não tem CPF, não tem como chegar em ajudas e tudo mais, e para a qual precisa chegar. Por que eu digo isso? Porque ela é mais vulnerável e ela é que é mais difícil de se chegar. Agora, a população que trabalha dentro da formalidade, você teria que chegar com outro tipo de ações. São ações no âmbito das leis trabalhistas, das decisões de política de trabalho. Aí você vai fazer o custo disso tudo cair sobre o empregador e não sobre o empregado. Então você teria que falar, olha, passa-se uma lei, uma determinação para manter os salários, que foi feito em quase todos os países desenvolvidos, né? Determinação que os salários sejam obrigatoriamente mantidos, né, que as pessoas não possam ser mandadas embora. Aqui é o contrário que a gente vê. É uma fragilização. Então, para responder às necessidades que a pandemia estabelece, você precisaria ter, portanto, uma atuação sistêmica e conjunta em vários níveis, né, da ação municipal, estadual e federal. Agora, em tempos normais, isso é extremamente difícil. Numa região metropolitana que nem São Paulo, os 39 municípios não se conversam, o ônibus para na junção de uma cidade e não vai para outra, a não ser que seja da MTU, a coleta de lixo não é unificada, o tratamento da drenagem, que é a chuva, que não sabe que tem município diferente, também não é feito de maneira nem por bacias conjuntas, enfim. Então, qual é a capacidade de cooperação
na governança, né, na gestão da política pública que a gente tem no Brasil. E um momento que nem essa tragédia exige, acima de tudo, cooperação, né, cooperação entre os entes de governo, de todos eles, né? Então, é muito difícil. Obrigado, João. Acho que estamos caminhando para os nossos últimos 10 minutos de live. E queria aproveitar, então, para dar um espaço para uma mensagem final sua e para motivar um pouco essa mensagem. Eu entendi que você tem o pessimismo correto na análise, mas também o otimismo na ação que nos é necessário para continuar lutando, né? A gente só acredita na luta se a gente achar que há um passo seguinte para dar, se a gente sabe que é possível construir esse passo. E acho que na dimensão do território e das associações há uma força social forte, vital, que é capaz de propor uma nova forma de organização também do Estado, também da luta política, e que é algo que as esquerdas têm carecido muito, né? De uma vinculação, não uma vinculação com a base, como alguns colocam, mas uma condição de diálogo e de simpatia dessas pessoas. Assim, acho que a gente, hoje, muitos setores os setores que nós representamos politicamente, talvez tenham perdido o acesso e a confiança de parte importante de quem sempre esteve conosco nos últimos tempos. Então, pensando nessa tarefa mais militante e tendo em vista essas organizações que você mencionou, qual você acha que seria otimistamente pensando, assim, uma força que a gente pode explorar para construir um processo de renovação mesmo e reconstrução desse campo popular, para que a gente possa alcançar novas vitórias daqui para frente? Eu tenho uma outra questão, não sei se eu já coloco agora, se o João segue a sua. Então, vamos lá. Tem um pouco, está bastante relacionado com isso que o Rodrigo coloca, João, e também voltando um pouco à sua resposta inicial sobre a ideia das duas dimensões. Eu pensando um pouco na ideia, né, que eu pedi para você falar do que seria uma agenda, passado esse momento turbulento e que, de fato, na minha opinião, eu acho que tem coisas se movimentando, seja no campo dessas associações, capilarmente, seja também no âmbito da projeção de novas formas de vida que possam ser possíveis, né? E aí, nesse sentido, pensando um pouco nas duas dimensões, eu queria um pouco ouvir de você sobre algumas questões que eu ouvi de alguns colegas, de algumas pessoas da área e tal, sobre a ideia da necessidade de uma mudança de paradigma. Nesse sentido, eu queria ouvir o que você acha sobre a condição metropolitana e se você acha que nós, enquanto campo, na conformação de ideias e pensando sempre que as ideias se revertem em transformações materiais, né? Pensando aí numa movimentação dialética da própria história, se nós, enquanto campo, devemos colocar diretamente essa questão do paradigma metropolitano, né? Eu vi várias pessoas questionando o paradigma metropolitano, colocando de novo a ideia a ideia de retomada de um planejamento territorial para além do planejamento urbano, estrito sensu, né, que envolva as questões de abastecimento, as questões de mobilidade num sentido mais aprofundado do que a mobilidade intraurbana, né? E, de outro lado, isso no âmbito das questões das dimensões mais macro, né, de transformações mais macro, e, de outro lado, do ponto de vista das transformações micro, o Rodrigo falou muito do papel dos movimentos, mas eu queria retomar a questão do papel dos técnicos, né, e pensar qual é o papel dos técnicos na formulação de uma agenda. E, nesse sentido, questionar um pouco de você também, te ouvir sobre isso, se você não acha que a gente avançou muito nas questões de legislação urbana, uma agenda de reforma urbana que está colocada, né, e que ela é necessária, porque a gente jamais alcançou, então, de fato, ela é necessária. Por outro lado, a questão da pandemia, ela colocou um problema que é do nível da edilícia, que é do nível da casa, né, e que a gente sempre colocou, bom, as pessoas resolvem com a autoconstrução, elas resolvem o problema da sua residência, porque elas vão lá e levantam suas paredes, vão lá e
constroem, inclusive, como você falou, constrói uma segunda casa para viver daquele aluguelzinho, etc. Só que essas construções, elas vão somando problemas do ponto de vista técnico, do ponto de vista do conforto, e no caso da pandemia agora, a gente vê o problema que elas geram do ponto de vista sanitário mesmo, né? A falta de, não só a questão da coabitação, mas às vezes casas grandes que existem nessas comunidades que não têm as boas condições de ventilação, de insolação e etc., por falta de uma diretriz técnica, digamos assim, né? Então, se também você não vê a necessidade da gente reafirmar e aprofundar muito mais a luta pela assistência técnica universal, envolvendo, inclusive, a questão do projeto da casa mesmo, né? Pensando que a reforma da casa, ela é uma atividade que todos teriam direito, né? Acesso a um projeto de reforma, digamos assim. Então, era um pouco isso, e eu já aproveito para me despedir, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade aí para discutir com a gente, João. Muito obrigada. Imagina, grande prazer. Eu acho que nós estamos sempre discutindo dentro da lógica muito difícil de falar sobre políticas necessárias e ações necessárias num país que não respeita políticas e não respeita nem lei, né? Meu querido Ramiro aqui, eu vi que ele está aqui assistindo, fez uma observação aqui nas observações, quando eu falei que a justiça já determinou que não tem que ter reintegração de posse, mas já aconteceram duas, né? Ou seja, nem as leis no Brasil elas são respeitadas. Se o sujeito não quiser, o juiz, ele faz o que ele quer. A gente teve a demonstração disso cabal pelo nosso juiz Mora aí, né, justiceiro Moro, o Moro. Então, é sempre muito complicado de discutir tudo isso. Eu concordo totalmente com você, que talvez a questão da necessidade da melhoria da condição de vida física, construtiva da unidade habitacional, ou seja, as pessoas entenderem o que isso significa, e cair a ficha que a autoconstrução não é a autorresolução do problema habitacional, é uma remediação, e que por mais que ela seja bem feita, porque a população que mora na periferia autoconstruída sabe construir, porque é ela que constrói a cidade formal, né? Ainda assim não é uma condição de vida adequada, né? Então eu acho que isso vai se consolidar, até mesmo porque essa narrativa política já estava sendo conquistada. Eu acho que o trabalho feito aí por muitos colegas nossos, inclusive na universidade, em torno da importância da assistência técnica, da melhoria habitacional, conseguiu, vamos dizer, conquistar talvez o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, os CAUs no Brasil, e tem se fortalecido. Ela tem um sentido muito importante, porque na impossibilidade de se fazer, quer dizer, não é impossibilidade, é que não dá para a gente imaginar que a gente vai resolver um déficit de 6 milhões de moradias no Brasil, que envolve, tão em grande parte, mas em boa parte, moradias existentes, mas com má condições, produzindo um monte de BNH e de Singapuras por aí. Quer dizer, não é só produzir casa. Se a gente adotasse a estratégia, duas estratégias, eu acho, uma da melhoria habitacional, né, com assistência técnica, daquilo das habitações já existentes, junto com melhoria urbana desses bairros onde elas estão, ou seja, transformando isso em bairro de fato, com todos os equipamentos, tudo que precisa, e, ao mesmo tempo, a gente tivesse uma política real de incentivo ao aluguel barato dentro do mercado, que é uma coisa que o Brasil não existe, que é você ter incentivo público porque o sujeito aluga um apartamento por um valor baixo. Ele recebe do governo para poder alugar um apartamento. Então, ele vai colocar à disposição moradia do parque privado. Essas duas ações desonerariam muito a política habitacional e permitiriam que a política habitacional desse um salto quantitativo e também qualitativo. Então, eu acho que, nesse aspecto, a pandemia, de fato, vai conseguir mostrar que essa é uma questão premente. Eu acho que também, dentre os especialistas, a pandemia vai mostrar que a gente tem que ter uma mudança no paradigma da compreensão da problemática urbana.
né, essa mudança da compreensão do paradigma que ele não é municipal, que talvez tenha sido um erro, não um erro, mas algo que não deu tão certo na Constituição de 88, que empoderou muitos municípios, mas sem dar a eles as condições financeiras para responder a todo esse empoderamento. E, ao mesmo tempo, promoveu, talvez, uma colcha de retalhos muito importante nas áreas conurbadas metropolitanas que precisam de um olhar que, né, não dá para você ter o lixo do litoral sendo a principal atividade econômica de cidades da zona norte da região metropolitana, como Caieiras, né? Quer dizer, é uma loucura você ter esse tipo de coisa, você não ter políticas hídricas que sejam conjuntas e dar aquele problema hídrico de falta de água com os municípios não conversando entre si, transporte, você falou bem, e assim por diante. Então, eu acho que isso de fato também pode acontecer, mas eu acho que já acontecia. E aí eu vou chegar na questão que o Rodrigo colocou. Eu acho que dentro do ambiente dos urbanistas, o ambiente dos urbanistas do Brasil ele é extremamente progressista. Por mais que a gente tenha lá nossas diferenças, que a gente tenha discussões, que a gente diga que tem gente ultraconservadora e tudo mais, o campo do urbanismo no Brasil é um campo progressista. Eu acho que ele já assimilou isso. É só a gente ir para os encontros de pós-graduação na área de arquitetura e urbanismo e ver o que é produzido pela academia, a gente vai ver que existe, de fato, um entendimento cada vez maior. Nós temos um gap no Brasil muito grande entre o que a academia pensa e fala e o que as pesquisas mostram e o que os governos são capazes de assimilar. Então, existe já... Agora, também o meio técnico, ele está avançando nisso, tem muito conhecimento, os servidores técnicos públicos, só que o problema é que eles têm que ter poder político, senão eles não fazem nada, senão eles são encostados lá e não podem absolutamente, ficam amarrados numa camisa de força. Então você precisa ter, de fato, governos que deem a eles o potencial, a possibilidade de explorar o potencial que eles têm a oferecer. Então, assim, eu acho que a gente já tem essas condições. Eu não acho que a pandemia vá fazer uma reversão de paradigma, porque eu acho que esse paradigma já vem sendo construído na nossa área há muito tempo. Então, o que nós vamos falar? Da mudança dentro dos governos e da mudança social. E aí eu digo o seguinte, vou chegando à pergunta do Rodrigo, eu pessoalmente fico muito decepcionado com a atuação da esquerda no Brasil, toda ela, né? Porque eu acho que ela já perdeu a oportunidade, Quer dizer, já se afundou numa discussão, não soube sair da casinha dos paradigmas da disputa política tradicional. Tá certo que nós temos lá um embate que está jogando a gente sempre para essa casinha e é difícil. Mas eu acho, por exemplo, que a discussão sobre os arranjos para as eleições, próximas eleições, são completamente descabidas. Numa situação de um país que está vendo 20 mil pessoas morrerem até agora. Eu acho que essa mobilização repentina necessária e que passasse por cima de tudo para gerar um basta nisso tudo já não foi feita, né? Então, nesse aspecto, quando o Rodrigo me pergunta qual é a capacidade da esquerda perceber esse momento e usar para uma transformação, eu sou muito pessimista. Eu acho que ela já não viu, já não conseguiu se organizar, já caiu nas suas velhas e boas disputas de sempre, né, que são terríveis, né, que são autodestruidoras. Agora, o que eu acho é que chega uma hora, e isso como está nos mostrando lá nos Estados Unidos, chega uma hora que você atinge um limite. E se há uma grande mudança, que eu acho que é muito, muito, muito otimista, ela não vem nem propriamente das esquerdas enquanto técnicos da política, ou os políticos da esquerda. Não vem nem da academia, que também já está lá se esgoelando de falar uma série de coisas que agora ficaram evidentes. Eu acho que você me pergunta se o campo popular vai ter condições das esquerdas perceberem e propuserem alguma coisa. O campo popular ele surge por si só, na hora que ele tiver que surgir. E é isso que eu acho que é o ponto de otimismo gigantesco. No começo da pandemia, eu escrevi um texto que era tão
vamos dizer, assustados sobre o que poderia acontecer nas periferias, que o meu querido Antônio Martins, lá do Outras Palavras, quando ele for pôr o título, ele escreveu assim: a sombra do apocalipse chega sobre as periferias brasileiras, né? E a verdade é que, claro, o coronavírus chegou batendo forte com essa desigualdade que a gente conhece. Isso é verdade. Mas ela gerou uma capacidade de reação surpreendente. Então, se existe uma semente de algo que possa acontecer vindo do campo popular hoje no Brasil, ela está vindo daí. Está vindo dessa mobilização. Eu acho que essa mobilização vai render alguma coisa. Eu acho que a Brasilândia, o Capão Redondo, eu acho que todos esses bairros não sairão igual, porque sairão mais solidários, mais conscientizados. Eu acho, inclusive, que aí, só para não falar que o Bolsonaro só faz desastre, ele inconscientemente ele está ajudando numa coisa. Ele está ajudando a fazer a população mais pobre, que normalmente, não porque é mais pobre, mas porque muitas vezes a população mais pobre tem menos acesso à informação, porque tem muita população mais pobre que é muito politizada. Mas a população mais pobre que não tem acesso à informação e que não é tão politizada e que se deixou muito enganar por fake news ou por uns malafaias da vida que estavam até pouco tempo atrás falando que não era nada a pandemia, eles estão ajudando a fazer essa população perceber que ela foi enganada. Por um assunto, uma temática que não é tradicional. Não é eu perceber que aquele político me enganou. Porque isso eu consigo continuar enganando. Eu chego lá, falo o que o cara está falando e o pessoal continua, é isso mesmo. Elegi ele para ele ser, né, porreta, para ele falar isso, para ele xingar o STF. Não leva a nada e continua nessa dinâmica da enganação e da manipulação. Mas na hora que ele fala que não vai ser nada, que é uma gripezinha, que não vai matar ninguém, e o pessoal lá está vendo o que está acontecendo, eles estão percebendo que há uma grande enganação. Então eu acho que essa auto-organização social que nós estamos vendo nas periferias brasileiras, ela é extremamente transformadora. Não vai ser transformadora da noite para o dia, porque tudo isso é cíclico. Aí você me fala se eu sou otimista ou pessimista. Eu sou pessimista quanto ao momento, mas eu tive uma vida em que eu aprendi a ser otimista. Observando meu pai e minha mãe e o que a gente viveu, eu tive uma vida de exílio, a gente estava no Chile no golpe do Pinochet, a gente saiu de lá, foi em condições muito duras para a França, e eu aprendi que tudo dá voltas, tudo vira, tudo se evolui, que são ciclos mesmo. Então eu acho que agora o que está se plantando aí nos leva a poder ser otimistas que vão vir mudanças pelo campo popular no Brasil mais cedo ou mais tarde. Porque o que está acontecendo agora não vai ficar de graça na maneira como está entrando, se inserindo e se enraizando no consciente coletivo popular brasileiro. Então, nesse aspecto, eu sou positivo. Eu sou otimista. João, queria te agradecer muitíssimo pela participação. Já está com um gostinho de quero mais, assim, vamos pensar outros espaços para a gente continuar debatendo. Agradecer a Nilce aí pela companhia desses espaços e a todas e todos vocês que nos acompanharam. Estaremos de volta aqui na quinta-feira que vem, às 8 da noite, e contamos com a sua presença. Muito obrigado e muito boa noite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Nilce, querida. Boa noite. FAO. Estamos aí à disposição. Um beijo. Valeu, tchau. Espero a gente continuar esse debate lá na FAO. Vamos sim, com certeza. Tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.